colorismo a gente diz que é uma tecnologia que é auxiliar ao racismo. Portanto, a miscigenação, ela vem historicamente no Brasil, ela é estabelecida com muita violência. No Brasil é o oposto. Pouco importa se eu tenho uma avó que era russa, um pai que era italiano, né, branco. Se visualmente eu olho para essa pessoa e eu percebo, eu noto os traços da africanidade, essa pessoa é imediatamente racializada no Brasil. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Vozes da Vez tem a honra de receber doutora Alessandra Devulski. Posso te chamar de Alessandra? Por favor. Alessandra, eu fui sua aluna do curso de colorismo que você promoveu assim que foi lançado seu livro da coleção Feminismos Plurais, que tem a coordenação da Djamila. Um livro, como você pode ver, está todo marcadinho, está todo cheio de post-it. Foi um livro fundamental para mim, que tenho esse assunto como norte. Passei a pesquisar muito e é um assunto que a gente, infelizmente, não tem as respostas, não sei nem se é a melhor palavra, mas a gente não tem um conhecimento num país como o Brasil. Muita gente do movimento negro diz que isso mais segrega do que reúne. Então, eu queria que você, que é uma especialista no assunto, que é advogada, mestre em Direito Político e Econômico, doutora em Direito Econômico e Financeiro, cofundadora e diretora jurídica do Instituto Luiz Gama, professora de mestrado na Faculdade de Direito do Canadá, está falando comigo através de uma chamada de videoconferência direto de Montreal. Explica para os nossos ouvintes, a gente está no rádio, que chega a muita gente. O que é colorismo? Bom, o colorismo a gente diz que é uma tecnologia que é auxiliar ao racismo, né? Então, dentro dessa perspectiva, para a gente poder ter o racismo em todas as esferas, disciplinando corpos negros no Brasil, em razão do nível de miscigenação que a gente tem, que é muito grande, o racismo, ele criou, vamos dizer assim, o seu braço articulado, que é o colorismo, no qual a gente vai hierarquizar as pessoas negras de acordo com um grau de associação com traços que nós entendemos como traços de africanidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem traços que são lidos como exclusivamente traços africanos. Essa pessoa, ela vai sofrer muito mais racismo, ela vai estar exposta a situações de muito mais violência, infelizmente, por conta do colorismo, né, do racismo, do que uma pessoa que também é considerada negra, mas que tem traços que vão ser considerados traços associados à europeanidade. Então, quando eu vejo uma pessoa que é uma pessoa racializada, porque ela é considerada não branca, portanto, ela é racializada, e ela é compreendida como uma pessoa negra, essa pessoa ela vai sofrer automaticamente racismo. Mas o que o colorismo, como o colorismo opera, né, dentro de sociedades profundamente racistas como o Brasil, é que a gente vai hierarquizar essas pessoas de acordo com esses traços mais próximos à africanidade ou mais próximos à europeanidade. Então, é sempre importante ressaltar que, como a gente está falando de miscigenação, é importante dizer e é importante não romantizar a miscigenação, porque o núcleo, né, vamos dizer assim, o início do processo de miscigenação racial no Brasil é um processo de profunda violência, né? Que vai se iniciar, aliás, não é com a população africana, é com a população indígena do Brasil, com as populações tradicionais brasileiras, né? Houve primeiro estupros sistemáticos de mulheres indígenas e depois, com a chegada, né, dos africanos que foram submetidos à situação de escravização, houve, então, o estupro sistemático de mulheres negras
que acontecia de uma forma absolutamente naturalizada na sociedade colonial brasileira, né? Porque a mulher negra era propriedade do homem branco. Então ele fazia, né, o que queria com esse corpo negro. Portanto, a miscigenação, ela vem historicamente no Brasil, ela é estabelecida com muita violência. E dentro dessas sociedades, a gente vai dizer, miscigenadas, como é o caso do Brasil, imagina uma população que hoje é majoritariamente negra. A gente deveria, se nós estivéssemos numa sociedade isenta de racismo, coisa que não é verdade hoje, nós veríamos 56%, 59% em alguns casos, né, dependendo do estado, de pessoas negras ocupando cargos, postos decisionais, presidência de instituições, CEOs de companhias, mais de 57% dos médicos seriam negros, mais de 57% de empregadores seriam negros, e isso não corresponde à realidade. Sim. Então, quando a gente percebe que a realidade, quando a gente vai olhar, né, quem são as pessoas que ocupam os postos decisionais, os postos de trabalho, né, que são bem remunerados, que não são precarizados, que essas pessoas geralmente têm um fenotipo, né, tem um fenótipo europeizado, ou seja, são consideradas brancas. Essas pessoas, elas protegem, né, o seu lugar de poder na sociedade, reproduzindo racismo e reproduzindo colorismo. Portanto, o que é triste no colorismo é que se a gente não tem consciência de como ele opera na sociedade, o que acontece? Por exemplo, em um processo de seleção, no qual eu digo, mas a minha empresa, ela acolhe a diversidade, mas a minha empresa, ela é muito preocupada, né, no combate ao racismo. Olha, nós temos até uma funcionária que é negra. E aí, quando a gente vai olhar quem é essa funcionária, é uma funcionária que é, por exemplo, uma mulher negra, mas com traços associados à europeanidade. É uma mulher negra que não tem os cabelos crespos, ou que tem uma pele mais clara, que tem traços associados à europeanidade. E isso, infelizmente, essa é uma realidade que a gente vê quase que como um parâmetro em muitas instâncias, não só no setor privado, como também no setor público no Brasil. Sim, sim. Então, por isso que é importante perceber, tem consciência que a gente aplica esse filtro, né, esse viés. Então, quando a gente olha para a comunidade negra, é importante também lembrar que, de acordo com o IBGE, né, quem que estão, né, dentro dessa categoria de negros no Brasil? Nós temos os pretos e os pardos. Ambos são considerados negros, né, de acordo com o IBGE. Só que existe uma diferença, né? Os pretos são aqueles de pele escura, né, com os traços de exclusividade da africanidade. Então, são pessoas que, quando eu olho para a pessoa, eu não consigo associar essa pessoa à miscigenação. E, obviamente, que eu não considero essa pessoa branca. Então, essa pessoa é uma pessoa preta. Quando eu olho para uma pessoa parda, eu percebo que essa pessoa de cara, ela não é branca, mas ela tem traços da miscigenação com a população negra, às vezes também com a população indígena, ocorre muito no Brasil, né, sobretudo em regiões mais do norte do Brasil, em algumas regiões do Nordeste, em Mato Grosso, que é o estado de onde eu venho. Então, essa miscigenação, essa racialização das pessoas acontece com a pessoa parda, porque eu associo essa pessoa à negritude, mas ela detém, fenotipicamente, tem que ser visual. Eu tenho que conseguir observar esse traço no corpo, no rosto, na textura do cabelo, no formato do nariz, no formato dos lábios. Eu preciso perceber essa miscigenação. Então, o racismo do Brasil, ele é muito complexo. E ele é diferente do racismo, por exemplo, que se opera na América do Norte. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que é importante é a regra do one drop of blood, né? Uma só gota de sangue. Então, mesmo se eu olho para a pessoa e eu acho que visualmente eu não conseguiria supor que essa pessoa teve um avô negro,
que ela teve, que a sua mãe era negra, mas se documentalmente eu tenho na minha árvore genealógica que eu tive um avô, uma mãe negra, pouco importa, eu sou imediatamente classificado como uma pessoa negra nos Estados Unidos, por exemplo, pouco importa a minha aparência. No Brasil é o oposto. Pouco importa se eu tenho uma avó que era russa, um pai que era italiano, né, branco. Se visualmente eu olho para essa pessoa e eu percebo, eu noto os traços da africanidade, essa pessoa é imediatamente racializada no Brasil.